Apresentação: Pastor José Ivan. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós, todo o Judá que estais na terra do Egito. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: vós e vossas mulheres não somente fizestes por vossa boca, senão também que cumprireis por vossas mãos os vossos votos, a saber, certamente cumpriremos os nossos votos, que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Confirmai, pois, perfeitamente os vossos votos. Sim, cumpri-os. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado meu nome por boca de qualquer homem de Judá, em toda a terra do Egito, dizendo: tão certo como vive o Senhor Deus, eis que velarei sobre eles para mal, e não para bem. Todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos a espada e a fome, até que se acabem de todo. Os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá, poucos em números, e todos os restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, saberão se subsistirá a minha palavra ou a sua. Isso vos será sinal de que eu vos castigarei neste lugar, diz o Senhor, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós, outros para mal. Eis o sinal, diz o Senhor: eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos, nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era seu inimigo e procurava tirar-lhe a vida. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Momento de oração. Maravilhoso, eterno e bendito Jesus, amado Rei da Glória, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Santo de Israel. Obrigado, Senhor dos Exércitos, por tudo quanto o Senhor tem feito conosco. Dá-nos da tua bênção, tua graça nesse momento, Jesus amado. Quando formos, meu Deus, meu Pai, ministrar a palavra do Senhor. Dá da tua bênção, Pai, tua vitalidade, tua força, teu amor, teu carinho. Usa-nos, Senhor, como instrumentos, Jesus amado, nesta noite, para a tua honra e para a tua glória. Dada a tua bênção, tua graça, tua força. É o que lhe pedimos, Jesus amado, e lhe agradecemos desde já. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. 8h07 na capital alencarina, Fortaleza. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Está começando mais um programa Ecos do Calvário. E nesse momento, já bem juntos, neste momento, para a honra e a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até às 9h irá esse programa glorificando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor José Ivan, mais uma vez se ausenta, mas na próxima terça-feira ele estará aqui para a honra e a glória de Jesus. Ele teve que ter um compromisso urgente, mas é um homem vigilante, está sempre sintonizado, mesmo quando ele vem aqui, ele está também sintonizado no programa Ecos do Calvário. Glória a Deus. Vamos agora ao momento da palavra. Momento da palavra.
Meus queridos, nobres pessoas que nos acompanham nesse momento, Jeremias capítulo 44 revela um dos momentos mais tétricos daqueles que conseguiram escapar das mãos de Nabucodonosor e que não foram deportados para a Babilônia, foram para o Egito. E nós sabemos, queira pela Bíblia, queira pela história, que o Egito é um lugar de idolatria. O Egito, ele representa o mundo, porque não somente tem-se os ídolos, mas o significado dos ídolos também como uma produção do coração do homem, aquilo que lhe satisfaz. Pessoas que eram judeus e que deveriam adorar o único Deus verdadeiro, se renderam à idolatria. Mas a essência dessa idolatria era a bênção. Todos sabemos que Israel já teve e já fez este tipo de pecado, ali registrado em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Quando Josias ele teve que destruir a serpente de bronze que Moisés havia erigido no meio do deserto. Como uma adoração de um objeto sagrado, mas não é o objeto. E quando vamos analisar o contexto deste capítulo 44, nós vemos exatamente o seguinte: o povo, ele estava começando a adorar outros ídolos, e vamos dizer que os ídolos eles eram pé quente, estavam dando resultado. Se deixaram levar pelo pragmatismo. Se estou tendo vantagem, então vou continuar. Jeremias ele chega e Jeremias avisa da ira de Deus contra este povo ao fazer adorar ídolos e também a oferecer bolo à rainha dos céus. E que obviamente todos sabem quem é hoje a rainha dos céus. O mesmo milagre de ontem são os mesmos milagres de hoje. Há uma frase de alguém, e eu vou parafraseá-la, dizendo o seguinte: se não estiver na Bíblia, pode chover milagres, mas não é uma coisa de Deus. Então, o que aconteceu? O povo, ele se rendeu, ele estava vivendo uma vida miserável, Nabucodonosor destruiu a terra deles. E aí é que está a coisa. O povo desesperançado, o povo louco para abraçar alguma coisa que satisfaça. E aí se rendem exatamente a uma fonte satânica de milagres. Poxa, mas é uma coisa boa e tal. Tome cuidado com relação a determinados tipos de coisa. Há uma passagem em Malaquias, capítulo 2,
que o Senhor diz o seguinte: eu amaldiçoarei as suas bênçãos. Porque o povo estava desobedecendo. O povo não queria saber do Senhor e se renderam, vamos dizer assim, vamos colocar assim, a uma espécie de estelionato espiritual. E por que um estelionato espiritual? Um engano que rende vantagens, mas de que o profeta avisa que esse tipo de vantagem está despertando a ira de Deus. Antes dos versículos 24 ao 30, ao qual eu li, que foi exatamente o vaticínio, o povo estava adorando. Chega Jeremias, repreende a infidelidade do povo. O povo responde: Jeremias, a gente não vai te dar atenção, não. O trocinho aqui tá bom. É só bênção, é só cura, é só não sei o quê. Mas não estavam seguindo o padrão de Deus. Não adianta haver milagre se não há o padrão de Deus. Não adianta a prosperidade se não está no padrão de Deus. E veja que quando Jeremias ele prediz esse castigo, ele apenas coloca um aspecto do que não estava no padrão de Deus. Por exemplo, nossa fé cristã, ela pode ser enganada exatamente nisso. Adorando a bênção e não o abençoador. Fazendo com que se renda a Mamon no nome de Jesus. Mas não se submetendo ao Senhor, que é contra Mamon. O que é que acontece? Pessoas vêm, vão, é bonito, é lindo, é não sei o quê. E elas vão acreditando em coisinhas bonitas, filosofias bonitas. Como já dizia Paulo em Colossenses capítulo 2, que é até de uma aparência de sabedoria, mas na verdade é apenas para a própria satisfação da carne. Quando temos esse desequilíbrio, é porque uma coisa muito séria acontece. O desequilíbrio, ele não faz parte da Escritura Sagrada. Tem gente que acha que, tem que ser o asceta. Mas você sabe por que o asceta ele só satisfaz a própria carne? É porque é como se ele dissesse diante de Deus, papai aqui guarda. Papai aqui, ele é o poderoso. Né? Em prova eu venço tudo. Eu sou... E ela não agradece àquele que é o abençoador e aquele que faz vencer. Por outro lado, tem gente que diz, Jesus só quer o coração. E aí se entrega
àquilo, achando que a graça é apenas confundir graça com autoindulgência. Ou seja, a graça me permite pecar e não ser castigado. Então, o que é que acontece? A idolatria, ela passa exatamente por esse tipo de desequilíbrio, porque também entra nesta característica. Você não vê na Índia um bando de pessoas que passam uma vida toda se entregando ao ascetismo, mas infelizmente quando morrem, esse ascetismo não pode salvá-las. Esse ascetismo não pode salvá-las, esse ascetismo e esses ritos religiosos ao qual a pessoa ela vai se negando, se anulando e não raramente enlouquecem porque entram numa paranoia. É um sistema que leva à destruição. Por outro lado, pessoas que vivem devassamente achando a autoindulgência é a mesma coisa que a graça de Jesus. A graça de Jesus, ela pega o ser humano como está e o transforma em uma verdadeira pessoa de bem. Em sua essência, porque Deus, ele ama o bem. Não adianta ritos, não adianta fórmulas, não adianta pensar de maneira autoindulgente, não adianta pensar que graça é uma permissão para pecar, não adianta. São doenças da alma que são faces, são duas faces de uma mesma moeda chamada extremismo. E aí, queridos, concluindo, Jeremias ele predisse o castigo a esse povo. Um povo idólatra. Um povo ao qual trocou Deus por bênçãos, entre aspas, na verdade, migalhas que o próprio Satanás oferecia a eles. E quando perceberam isso, e essa palavra de Jeremias, ela se cumpre. Ofra realmente morreu, ele foi alcançado pelos seus inimigos. Nabucodonosor também vem e domina. E o povo miseravelmente soube que o Senhor é Deus e que Deus não se deixa zombar. Tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. Portanto, nobres pessoas que me ouvem nesta noite, não fiquem brincando de extremos. Não fiquem achando que porque você consegue fazer muitas coisas aparentemente em favor de Deus, você é o rei da cocada santa, ou a rainha da cocada santa. Não se deixe também levar achando que graça é uma permissão de Deus para o pecado, porque também é um outro extremo daninho. Não é. Portanto, você que aí está, eu convido a você, se você realmente tem feito ou ido para esses lados e achando que porque está tudo bem, Deus está satisfeito com você, eu convido agora você a orar, porque o Espírito Santo de Deus testemunha no teu coração que não está nada bem, que você não está bem, que você não está seguindo corretamente com aquilo que o Senhor deseja para você. Maravilhoso, eterno e bendito Jesus. Nesse momento, Senhor, nessa oportunidade,
pessoas, meu Deus e meu Pai, que estão do outro lado, Jesus amado, da rádio. Estão, meu Deus e meu Pai, ouvindo esta emissora. E tem, meu Deus e meu Pai, ido para extremos pecaminosos. Ou se vangloriando, se orgulhando, achando que são pessoas que se fazem por si mesmas e acham que não precisam da salvação em Cristo Jesus, porque já são boas. Quem sabe até pessoas que te conhecem, meu Deus, mas parecem que estão vivendo um ascetismo cristão porque estão gostando de julgar as outras pessoas, humilhar outras pessoas, pisar em outras pessoas. Meu Pai, aqueles que também vão para o extremo da libertinagem, achando que a tua graça, meu Deus, é licença para pecar, quando não é, Senhor. Dada a tua bênção e tua graça, Jesus amado, sobre estas vidas. Meu Deus, abre-lhe os olhos, liberta, meu Deus e meu Pai, desses extremos. Liberta, meu Deus e meu Pai, desta idolatria sem ídolos, Senhor, que é uma autolatria, meu Deus e meu Pai, por acharem-se suficientemente boas para se salvarem, Jesus. Dada a tua bênção e tua graça, que teu divino Espírito Santo possa testemunhar dentro do coração dessas pessoas, para que verdadeiramente, meu Deus e meu Pai, sejam abertos os olhos e elas possam verdadeiramente dizer: meu Deus, como eu pequei, como eu errei diante do Senhor, me perdoe. E que elas possam verdadeiramente, Pai, dar frutos de arrependimento, Jesus. Dada a tua bênção, tua graça, tua força. É o que lhe pedimos, Pai, e lhe agradecemos desde já, em nome de Jesus. Você pode ter certeza que se você fez essa oração, o Senhor Jesus Cristo vai perdoar. Mas é apenas um primeiro passo. Procure a igreja. Vá aos cultos, mas sempre tenha em mente que você precisa ler as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a fim de você verdadeiramente se fortalecer, verdadeiramente ter o discernimento e a direção do Espírito Santo para uma vida espiritual que agrada verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Vamos agora ouvir um clássico, Castelo Forte, e logo depois, Danny Barrios, Ele é Jeová. Ouçamos. Você está ouvindo Ecos do Calvário.